Oi, pessoal! Se tem uma coisa que quase toda professora do Ministério Infantil já viveu, é aquela correria antes da aula. Às vezes a gente não conseguiu imprimir a atividade, a tinta acabou, não deu tempo ou simplesmente a igreja não tem muitos recursos. E sabe de uma coisa? Isso não impede uma aula de tocar o coração de uma criança, porque a criança não precisa de uma aula perfeita e cheia de afazeres, ela precisa de alguém presente, preparado espiritualmente e disposto a ensinar com amor. Olá, eu sou a Roseli Silva, criadora deste canal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero compartilhar 3 atividades simples, sem imprimir nada, mas que consegue prender a atenção das crianças e ensinar princípios bíblicos de forma muito forte. São atividades práticas, fáceis de adaptar e que funcionam até em igrejas pequenas. Primeira atividade do Quem Sou Eu da Bíblia. Essa atividade é muito simples e as crianças gostam demais porque vira uma brincadeira. Você vai escolher um personagem bíblico e dar pistas aos poucos. Por exemplo, eu construí uma arca. A chuva caiu muitos dias, os animais entraram de 2 em 2 e as crianças vão tentando descobrir quem é o personagem. Você pode fazer com Moisés, com Davi, Esther, Samuel, Daniel, Jesus, qualquer personagem da lição. Depois que eles acertarem, você aproveita para ensinar a mensagem principal. O mais bonito dessa atividade é que ela faz a criança prestar atenção na história bíblica sem perceber que está estudando. E dá para adaptar. Com as crianças menores, você faz pistas mais fáceis. Com as maiores, pode deixar mais difícil e até deixar elas criarem pistas umas para as outras. E uma coisa importante, não precisa correr. Às vezes, a parte mais rica da aula nasce exatamente nessa interação simples. Segunda atividade, versículo com movimento. Essa aqui ajuda muito na memorização bíblica. Escolha um versículo curto, por exemplo, Deus é amor. Aí você cria movimento simples. Aponta para cima quando fala Deus. Faz coração com a mão em amor e depois repete com as crianças e vai aumentando. Mais rápido, cochichando, só com gestos, dividindo meninos e meninas. As crianças participam muito. E sabe por que isso funciona tão bem? Porque criança aprende com movimento, repetição e emoção. Às vezes a gente acha que elas esqueceram o versículo, mas dias depois elas ainda estão repetindo em casa e isso marca, principalmente as menores, e não precisa de material nenhum, só criatividade e disposição. Terceira atividade, caixa surpresa da lição. Você pega uma caixa, uma sacola ou até uma bolsa, dentro coloca objetos simples relacionados à história bíblica. Por exemplo, uma pedra para falar de Davi, um peixinho de brinquedo para falar sobre Jonas, um pão para falar da multiplicação, uma lanterninha para falar de Jesus como a luz do mundo. A criança coloca a mão sem olhar e tenta descobrir o objeto. E depois você conecta aquilo à mensagem bíblica. Essa atividade prende muito a atenção porque desperta curiosidade e suspense. E quando a criança participa da aula, ela absorve muito mais. Uma coisa que eu gosto bastante é deixar algumas crianças ajudarem durante a dinâmica. Elas se sentem importantes e isso cria vínculo com o Ministério Infantil. Às vezes a gente pensa que precisamos de muitos recursos para dar uma boa aula, mas o que mais toca uma criança não é a impressão bonita, é verdade, é intencionalidade, é o preparo, o amor. Tem professora que quase não tem material, mas tem presença de Deus, cuidado e dedicação. E isso as crianças percebem. Então não desanime da sua realidade hoje, se ela é simples. O reino de Deus sempre trabalhou com aquilo que parecia pequeno. E sabe, eu queria falar algo muito sincero para quem está assistindo esse vídeo hoje. Talvez você olhe para alguns ministérios infantis na internet e pensa, meu Deus, eu nunca vou conseguir fazer algo assim. Salas enormes, painéis lindos, brinquedos, uma equipe grande, impressões coloridas, recursos que talvez hoje não faça parte da sua realidade. Mas não compare o seu chamado
acostumado com a estrutura de outra pessoa, porque o reino de Deus nunca começou pela estrutura, sempre começou por pessoas disponíveis. Jesus ensinava ao ar livre, debaixo de árvore, no caminho, dentro de barcos, em montes, e quando ele queria ensinar verdades profundas, muitas vezes usava coisas simples. Uma semente, uma ovelha, uma moeda, um pescador, uma videira. Tudo isso são objetos que podem ser utilizados, fazia parte daquela cultura. As parábolas era justamente isso, forma simples de tornar o reino compreensível. João Batista também não tinha recursos sofisticados, mesmo assim, multidões ouviam sua mensagem porque havia verdade, propósito e presença de Deus. Então, às vezes a gente pensa: mas eu não tenho material. Mas deixa eu te dizer uma coisa com muito carinho. Se você tem a palavra de Deus, você já tem a ferramenta mais poderosa que existe. Tem professora que só tem uma Bíblia, uma sala simples, algumas crianças e a vontade de ensinar. E Deus usa muito. Porque o que transforma uma criança não é uma impressão bonita, é uma palavra viva sendo ensinada com amor. Claro que recursos ajudam. Claro que atividades são importantes, mas o Espírito Santo nunca ficou limitado à falta de estrutura. Às vezes é só uma tia cuidando de muitas crianças da comunidade inteira. Ela chega cansada, sem equipe, sem apoio, sem material elaborado e mesmo assim ela continua. Isso tem valor no reino. Talvez ninguém esteja vendo o seu esforço agora, mas Deus está vendo cada criança que você acolhe, cada história bíblica que você conta, cada oração simples que você faz com elas. E eu quero deixar algo no seu coração. Você já tem o suficiente para começar. Talvez não para fazer tudo o que sonha ainda, mas o suficiente para obedecer hoje. E existe uma frase que eu gosto muito: o que você não tem agora, você não precisa agora, porque Deus nunca pede da gente aquilo que Ele ainda não colocou nas nossas mãos. Então não espere ter a sala perfeita para ensinar, não espere ter todos os materiais para começar a discipular crianças. Use o que você tem. Faça o que você pode, ensina com amor, ensina com verdade e Deus vai multiplicar no caminho como sempre fez. E se você deseja se aprofundar mais no ministério infantil, aprender a preparar aulas, discipular crianças com propósito e desenvolver um ministério mais organizado e intencional, eu tenho um curso chamado Ministério Infantil com Propósito. Foi um projeto que nasceu justamente pensando em professores e líderes que amam ensinar, mas muitas vezes se sentem perdidas, cansadas ou sem direção. Então, se você quiser crescer nessa área, conhecer mais sobre didática, preparação de aula e desenvolvimento espiritual no Ministério Infantil, depois dá uma olhadinha no curso. Eu acredito que pode te ajudar bastante nesta caminhada. E para quem sempre me pergunta sobre materiais, atividades e recursos prontos, eu também tenho a Visuais Bíblicos, uma lojinha digital com arquivos pensados para facilitar a rotina de quem trabalha com crianças na igreja. Tem materiais simples, acessíveis e feitos com muito carinho para ajudar você a ensinar a palavra de forma criativa e prática. Mas acima de tudo, não esqueça, o recurso mais importante ainda é o coração disponível nas mãos de Deus, porque uma professora cheia de amor e de palavra pode marcar uma criança para a eternidade. Se esse vídeo te ajudou, compartilha com outra professora do Ministério Infantil e me conta nos comentários qual dessas atividades você já fez ou qual você vai testar na próxima aula. Que Deus abençoe muito sua vida, o seu ministério e as crianças que estão sendo alcançadas através da sua vida. Obrigada por tua companhia até aqui, um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.